Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e hoje esse vídeo eu vou falar sobre o Brasil. Quer dizer, não exatamente política, mas de certo modo envolve um pouco a política, né? Mas falar sobre o Brasil a partir de uma matéria em vídeo do canal UOL, de um programa chamado Análise da Notícia, que, como todos os programas de que participa o José Roberto de Toledo, até por conta da participação dele, são muito bons. Né? Ele faz dois programas no UOL muito bons, esse com o Kennedy Alencar e um outro com uma menina chamada Thaís Belinsky. Muito bom os dois programas. Esse chama-se Da Hora, ou Na Hora, uma coisa assim. Muito bom, muito bom. Sabia, ele também faz o Fórum de Teresina, que eu gosto de ouvir. Eu acho ele um excelente jornalista. Né? E dessa vez eles entrevistaram o Pockmann, que é um intelectual marxista do PT que hoje ocupa a presidência do IBGE. Por conta dessa digamos, orientação marxista dele, eu tenho uma certa reserva quanto às interpretações dele. Não por conta de nenhum anticomunismo ou coisa semelhante, mas porque eu acho o marxismo ainda, não sei o marxismo se ele se renovou, estou para ler aquele livro do Piketty, mas ainda não li, porque não é exatamente a minha praia, né? Economia política. Mas eu acho o marxismo muito com o pé no século XIX, aquela arrogância juvenil, adolescente do século XIX, aquele materialismo que hoje me parece tão, tão envelhecido, entende? Aquele materialismo quase grosseiro do século XIX, aquela ideia de progresso, história, aquele historicismo progressista, não no sentido que a gente dá hoje ao termo, mas de uma permanente evolução, né? A própria ideia de evolução, né? Que também orienta o evolucionismo de Darwin. Quer dizer assim, eu acho muito velho essa orientação, assim, eu diria essa metafísica, ou se vocês preferirem usar um terminho mais, no caso aqui, mais fraquinho um pouco, essa epistemologia, essa, que não é bem uma epistemologia, é mais uma metafísica, né? Porque não adianta negar, não há como se negar a adesão prévia a alguma metafísica toda vez que você filosofa. Mesmo que você negue a existência ou a possibilidade de qualquer metafísica, isso não deixa de ser uma metafísica. Dito isso, quer dizer assim, essa é a minha crítica ao marxismo, quer dizer, a despeito de eu considerar, quer dizer assim, a importância e a própria necessidade do marxismo na evolução social do século XX e do próprio século XIX, né? Mas também, enfim, os seus defeitos, né, metafísicos tiveram então, uma influência negativa sobre essa própria desenvolvimento, né? Mas a importância do marxismo no século XX e XIX e sobretudo no século XX é inegável, né? Então, quer dizer, a despeito dessas considerações, né, eu falo agora do Pockmann como presidente do IBGE. Ele trouxe umas informações que eu fiquei extasiado, né? Eu sou fã do IBGE, sou fã dos censos, daqueles dados que vêm com o censo e tudo mais, né? E um dos argumentos que eu levanto em favor do Brasil, porque eu vejo um pessimismo muito grande, né? E é engraçado, um pessimismo que tem distintas vertentes e justificativas, né? Quando os brasileiros falam do Brasil, né?
E é um pessimismo que atravessa todas as classes, né? Quer dizer assim, hoje o que a gente chama de Faria Lima e que já chamamos de mercado, né? Tem seu pessimismo fundado na própria, como uma espécie de justificativa pela exploração que exerce financeira, grosseira, sobre o país como um todo, né? Há do povo, das pessoas de baixa renda e que precisam muito do Estado, esse pessimismo vem por conta da dificuldade que a gente encontra quer dizer, que o próprio Estado encontra em atendê-los por uma série de razões, inclusive a corrupção, né? Mas também o volume, né, desse serviço, da necessidade desse serviço. Quer dizer, é uma crítica, quer dizer, a crítica é justificável, mas eu acho que o pessimismo é exagerado, né? Acho que é uma crítica que precisa ser feita, quer dizer, mas também precisamos enaltecer o SUS. Eu agora frequento o SUS, sou muito grato ao SUS por ter salvado minha vida, né? E estar me atendendo ainda, né? E eu vejo o SUS hoje com outros olhos, assim, eu acho incrível, incrível. É claro que ainda precisa melhorar muito, mas eu acho que tem caminhos, né? Enfim, mas é incrível. Não sei ainda, não sei como é que funciona a escola pública, mas também acredito que não seja tão ruim quanto as pessoas querem fazer crer que seja, né? Ideologia, porra, parem com isso, parem com isso. Há uma carência, há crianças que dependem da escola para comer. A carência é muito grande. Isso que eles vão aprender ou de menos. Já é grandioso o fato de terem uma escola para ir, né? Mas, enfim, vejo na classe média um pessimismo, por um lado, por uma tentativa de mimetizar o pensamento desse tal mercado. Por outro lado, por um justificável sentimento de sobrecarga, porque no final das contas é quem paga imposto, né? Quem paga mais imposto, etc, etc. Né? Então, não acho que nenhuma dessas classes, nenhuma dessas três classes, assim, muito genericamente falando, se justifica esse pessimismo, em nenhuma delas. Tá? O mais, digamos, odioso, o sentimento mais odioso, eu acho que emana desse pessimismo, ele é mais odioso entre o pessoal do mercado, né? Porque, na verdade, ele está justificando um comportamento muito canalha, uma exploração muito bruta e sabe aquela coisa, se o país der certo, a gente para de ganhar dinheiro, então é por aí, né? Mas, enfim, né, eu acho que a gente tem, o próprio IBGE nos oferece dados, ou sempre nos ofereceu dados para a gente ter uma leitura mais otimista do Brasil, né? E o Pockmann trouxe uma série de dados que eu achei muito interessantes, né? Um deles, que me surpreendeu, vocês vejam como é que o Brasil, né, e aí não é o Brasil, é a história de qualquer país, né? Como a história se move lentamente e como a própria filosofia. Nós falamos aqui do marxismo, que é um pensamento ainda presente, fortemente presente no nosso cotidiano, na nossa realidade, fortemente presente no presente, né? Mas que tem um pé lá no século XIX. Como é que o pensamento anda devagar? Como é que a gente ainda está... Marx, Darwin, já falamos disso aqui, né? Como é que isso anda lentamente, né? E a história também. Então, vocês vejam que
O Pockmann trouxe esse, falando da profunda mudança estrutural do ponto de vista tanto da população quanto da economia, ou por conta justamente de um e de outro, né, da influência que um e outro exercem mutuamente, a mútua influência entre a economia e os movimentos populacionais e vice-versa, né, que a gente está mudando. Né. De certo modo, estamos voltando para o interior, mas um dado que ele trouxe eu achei incrível. 70% da população brasileira ainda vive a até 200 quilômetros, ou a menos de 200 quilômetros, do litoral atlântico, né, que é o único que nós temos. Né. Isso é incrível, né? Isso é inacreditável, levando em conta o tamanho do Brasil, né? E mesmo levando em conta o tamanho da Amazônia, do Pantanal, mesmo assim, ainda está. Mas o que ele aponta é que nós estamos, de certo modo, voltando, e eu vou dizer por que voltando daqui a pouco, né? Outro dado que ele trouxe que eu achei incrível e que justifica essa movimentação: há municípios no Brasil, tá, que crescem a um índice anual chinês, 6, 7, 8% por ano. Né? São especialmente aqueles que estão ligados à exportação, agronegócio, mineração, etc, etc. Mas isso, justamente essa movimentação, esse crescimento, traz uma população, sobretudo na área de serviços, acredito eu. Né? E isso é muito interessante, porque, de certo modo, estamos voltando para o interior. Enquanto que, em contraste com esse crescimento, as áreas, as grandes cidades litorâneas estão estagnadas num crescimento em torno de 2%. Né? E aí, sem falar, ele deu uma cifra de 15% de municípios que são o que ele chama de municípios fantasmas. Sabe? Vivem às custas, de certo modo, do Estado e, provavelmente, boa parte são municípios que foram gerados por conveniências políticas, para acomodar a rivalidade de famílias do interior do Brasil. Tá? Então, isso aqui vai para a família X, isso aqui vai para a família Y. E que deveriam, de novo, serem, digamos, incorporados aos seus municípios originais, que provavelmente têm dinheiro. Né? Então é muito interessante, quer dizer assim, é muito interessante a gente perceber isso, que, não, mas o Brasil não cresce em algum lugar, em outros lugares ele cresce. Então, quer dizer assim, o grande barato do IBGE é que ele te dá esses retratos, sabe? Ele te dá esses retratos mais minuciosos, mais pontuais, isso é muito interessante. Né? E aí eu vou trazer, então, aquilo que eu estava dizendo, prometendo para depois, né? Quer dizer assim, para agora, né? Mas que eu disse, qual é o fundamento do meu otimismo em relação ao Brasil? Se baseia também no censo. É muito interessante perceber que o censo de 1965, ou seja, há 60 anos atrás, esse censo teve como resultado bruto apresentou uma população de 70 milhões de brasileiros. Há 60 anos atrás, o Brasil tinha 70 milhões de brasileiros. Tá? E pela primeira vez em toda a história do Brasil, a população urbana alcançou o mesmo nível, o mesmo número da população rural. Ou seja, houve uma migração interna da população rural para as cidades, de tal modo que, naquele momento, 1965, 35 milhões de pessoas viviam no campo e 35 milhões viviam nas cidades. Não por acaso foi exatamente o momento em que houve uma revolução, um golpe militar. Né?
porque havia uma efervescência política muito grande, né? Começava-se a pedir reforma agrária no campo, até para fixar mais o homem no campo, né? Havia uma pressão por ampliação dos direitos trabalhistas, havia todo o que chamavam de uma pressão que foi resumida sob a expressão reformas de base, e que serviram de justificativa para o golpe militar, cujos resultados negativos a gente sente até hoje, e isso é um outro papo que a gente podia levar um dia aqui, né? As consequências nefastas desse golpe militar que nos acompanham até hoje, né? Pois bem, então vocês vejam o que eu digo para todo mundo. Olha que interessante. Em 1965, 35 milhões no campo, 35 milhões na cidade. 60 anos depois, o Brasil tem 3 vezes mais habitantes. Então, o Brasil cresce, estamos 210 milhões de habitantes. Então, nós temos hoje 140 milhões de brasileiros a mais. Então, me corrija se eu estiver errado, então nós temos 140 milhões de brasileiros com menos de 60 anos. Né? Já começa por aí. E hoje nós continuamos tendo 35 milhões de pessoas no campo e o restante, que aí faço uma conta aí, 35, 40, 165 milhões, se não me engano, ou 175 milhões. Por aí. Na cidade. Então, primeira coisa, bicho, um crescimento desses não dá para você ter, por melhor que fossem, e não foram, as condições que você oferecesse para as pessoas, haveria um déficit aí de moradia, de tudo. Porque é muita gente chegando ao mesmo tempo. É difícil absorver tudo isso. É difícil construir hospital, escola, casa, saneamento, transporte, para tanta gente chegando ao mesmo tempo e se reproduzindo, né, Aí vamos, então esse é o lado econômico. Vamos para o lado político. Olha que interessante. Quando esses 35 se mudaram, eram pessoas que traziam uma mentalidade rural para o ambiente urbano. Quer dizer, então ainda era aquela mentalidade do senhorzinho, era aquela mentalidade onde o cara ia para uma favela, construía uma casa de pau a pique e sapê, sem saneamento básico, mas com um emprego ótimo ali embaixo, um emprego onde ele ganhava, sei lá, de repente um salário mínimo que fosse, mas no campo ele não ganhava isso, ou nem tinha emprego, e morava também numa casa de pau a pique e sapê. Morar numa casa de pau a pique e sapê não era estranho para aquele cara. O que era novo para ele era o dinheiro que ele estava ganhando. Então, para ele estava bom. Claro que se a gente olhar sob o ponto de vista puramente vamos dizer, de uma moral urbana, não. E claro que havia uma pressão para que aquilo melhorasse. Mas eu quero dizer o seguinte, dentro da mentalidade que ele trazia, mas ele ainda trazia aquela mentalidade feudal, subserviente, etc, etc. Aí essas pessoas chegam com essa mentalidade, né? Pouco reivindicatória, com muita vontade de trabalhar e crescer, mas com um nível de reivindicação quase zero, aceitando quase que um regime de semi-escravidão, né? Quarto de empregada, aquelas coisas todas que a gente conhece, né? Quer dizer assim, horários de trabalho, sobretudo em trabalho doméstico, absurdo, etc. Pois bem, essas pessoas têm filhos. Uma geração a gente calcula geralmente 25 anos. Né? Então, 65 mais 25, quanto é que dá? 1990. Aí
vocês vejam que em 1990 há uma emergência, né? Já naquela época, já a ditadura já tinha acabado, né? Há uma pressão por eleições, etc, etc, etc. Começa todo um movimento de renovação da política. Acaba a ditadura, eleições diretas, etc, etc. Coincide com o quê? Coincide com a idade adulta, 25 anos, da geração dos filhos dessas pessoas que vieram do campo e com a mentalidade do campo. Mas essas pessoas, esses novos brasileiros, né, eles foram criados num ambiente urbano por uma casa cuja mentalidade ainda era rural. Então o cara vive essa vamos dizer, essa contradição, essa divisão interna entre um mundo onde havia pressões reivindicatórias puramente urbanas, com uma outra mentalidade de liberdade, de etc, etc, com um certo conformismo doméstico, né? E isso a gente vê muito bem espelhado no que acontece ali por volta dos anos 90, etc, etc. Aí, esse pessoal casa e tem filhos. Vamos botar mais 25 anos. Tá? Chegamos aonde? 2015. Certo? 1990 mais 10, 2000. Mais 15, 2015. 2013, 2015. Ou seja, nesse período há uma nova, que é, como é que a gente convencionou chamar? As jornadas de 2013, né? E que resultaram no estado da política que a gente tem hoje. Mas vocês vejam, quem faz esse movimento é essa segunda geração de brasileiros urbanos, que dessa vez nasceram numa casa de pessoas que já traziam uma mentalidade urbana dentro de um mundo urbano. Sabe? Então aí vocês veem que as reivindicações são muito mais, vamos botar assim, libertárias, muito mais uma exigência por democracia muito maior, muito mais forte, muito mais veemente. Há já um sentido de que eu tenho o direito, sim, de pedir isso, sabe? Quer dizer, há uma série, simbolicamente, nada como a reforma do trabalho doméstico. Quer dizer, só agora, dessa segunda geração de brasileiros urbanos, é que as empregadas domésticas passaram a ter carteira assinada. Para a indignação da classe média, de uma boa parte da classe média. Quer dizer, eu não diria indignação, não é indignação, mas susto. Dizer, cara, como é que eu vou fazer com isso? E algumas pessoas pararam de poder pagar isso, de fato, sabe? Quer dizer, não adianta, nesta vida, o cobertor é curto, né? Você, quando cobre o pé, sobra a cabeça. Isso não tem jeito. Quer dizer, claro que o fim desse regime de semi-escravidão feudal, de servidão feudal, afetaria, e afetou, sobretudo, quer dizer assim, as velhotinhas, né? Que viviam de acompanhantes e tudo mais. Ficou um negócio mais complicado. Ou seja, aumentou a responsabilidade dos filhos, né? Mas é simbólico dessa mudança, sabe? O fim dessa servidão doméstica, né? É muito interessante isso, né? Então, por que isso me traz um otimismo? Eu digo, cara, vocês vejam, o Brasil é um país que há apenas 60 anos atrás era um país rural. O Brasil é um país que só agora está tendo uma geração, que são esses 140 milhões que entraram no mercado aí, sabe? Que tem uma mentalidade semi-urbana ou totalmente urbana. E que, por outro lado, viveram toda uma transformação mundial que está nos levando de volta para o campo.
Porque também tem um problema aí. Nós estamos voltando a ser um país rural. Isso é problemático. A expressão fazendão, que eu uso há muito tempo, né? Eu digo, porra, já lá, puta merda. Porque esse movimento do agronegócio, tá? Que não nada tem de ruim, mas o problema é que a gente desindustrializou o país demais. E outra coisa, tem certas indústrias que jamais voltarão. Não é à toa que o PT está caducando. O PT, como partido, não vai acabar, mas ele precisa se renovar. Por quê? Porque a base sindical dele não existe mais. Não é por acaso, não é porque o Lula entrou, não é o Lula que entrou em decadência propriamente. Ou se entrou como um símbolo de um PT que estava apoiado em sindicatos cuja indústria não existe mais. E não vai mais existir. A gente pode, inclusive, aproveitar para fazer um salto. Tá? Mas esse salto, ele demanda uma nova estrutura de ensino, um novo currículo. Entende? A gente precisa renovar o currículo, as pessoas precisam aprender mais rápido o básico, e não é o básico, é o básico e depois aquilo que se constrói em cima do básico, tudo voltado para esse mundo digital. Aí depois você vai no que a gente pode chamar de cultura histórica e que nesse caso é periférica. Entendeu? Mas isso já é outro papo. Mas então, quer dizer assim, a gente não pode esquecer. Cara, só existem 2 países interessantes. Eu acho que existem 3 países interessantes no mundo: os Estados Unidos, o Brasil e hoje a China. Né? Eu digo por conta do tamanho, por conta dos desafios, por conta das novidades que representam. Os Estados Unidos é a primeira república moderna e talvez a única ainda. Né? Porque para a Europa, faz 15 dias que a Europa acabou com suas monarquias. Né? Ontem mesmo eu estava conversando, estava dizendo, olha, isso que a gente vive hoje no Oriente Médio, vocês vejam como é que a história anda devagar. Quer dizer, essa crise tem raízes nos resultados, das consequências da Primeira Guerra Mundial. Tá? Quer dizer, então, tudo que está acontecendo hoje no Oriente Médio, se você for voltar, as raízes estão lá no começo do século XX. Mais de 100 anos atrás. O mapa que alterou, a Primeira Guerra Mundial alterou todo o mapa. Vocês vejam isso aí, consultem no Dr. Google, é impressionante. O que acontece com o mapa da Europa depois da Primeira Guerra Mundial. E que vai... Os resultados vão... Quer dizer, um dos resultados, né, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial é a Segunda. Então, na verdade, quer dizer assim... o que a gente vai chamar de democracia, tomando os Estados Unidos como modelo, é uma novidade ainda na Europa. Na Europa do Leste é mais recente ainda. Né? É mais recente ainda. Então, quer dizer assim, os Estados Unidos é um experimento incrível. O Brasil, por outro lado, né, como novidade também, quer dizer, o novo mundo, vocês comparem o que é o Brasil, o que resultou do Brasil, colônia, entre aspas, portuguesa, e o restante da América Latina, colônia espanhola. Enquanto que eles se fracionaram, mais ou menos como a própria Espanha é o que eu brinco, eu digo, a Espanha é uma federação de países que se odeiam. Né? E aí
isso se reflete na América Latina. E nós conseguimos nos manter unidos. Nós somos, eu gosto de dizer, a maior unidade linguística que já existiu na história da humanidade. Nunca houve uma extensão de terra tão grande onde só se fala o mesmo idioma. Onde você chega numa ponta, fala e entende o que o outro está falando. Isso nunca existiu. Mesmo nos Estados Unidos, se bobear, você vai chegar em lugares lá do oeste em que ninguém está falando espanhol e os caras não estão te entendendo, né? Direito, né? Os Estados Unidos mas é por força da migração, etc, etc. Também, né? Também. Mas também muito pelo segregacionismo americano, né? Que é todo cheio de guetos. Para isso eu recomendo um filme chamado Gran Torino, do Clint Eastwood, que é bem interessante. Como é que é a visão americana de harmonia entre diferentes? Muito, completamente outra. Já o Brasil é outra coisa. Nós somos... Aí é que entra. Quer dizer, a mesma coisa que é uma qualidade é também um defeito. Quer dizer, a nossa capacidade de dar um jeitinho, de acomodar as coisas, nos mantém também unidos, entende? Nós temos uma capacidade acomodatícia, acho que é esse o termo, muito legal. Nós temos características únicas. Nós somos um país, e isso é que é uma coisa que me entristece muito a gente estar perdendo, porque é um ganho de um cara que hoje é muito criticado, mas que escreve muito bem, vale a pena ser lido apenas por literatura, se for o caso, que é Gilberto Freire. Nós somos um país mestiço, sabe? E não só o povo, a própria elite, né? Talvez, sim, uma parte da elite que se formou com a segunda, essa migração que veio no final, ali pelo metade do governo, vamos chamar de Dom Pedro II, né? Veio aquele pessoal, muitos alemães, muitos italianos e tal, ali que foram para o sul, então tem uma coisa mais branca, eles não são exatamente tão mestiços como o Brasil visto pelo Gilberto Freire, né? E, aliás, isso é um problema da qual a gente precisa falar depois, né? Que é... Bom, depois a gente fala, né? Essa questão de que nós temos um Brasil mestiço, que é um Brasil que vai de São Paulo para o norte, e nós temos um Brasil mais novo, que não está muito ligado a essa nossa herança colonial, de São Paulo para baixo. Quer dizer, na verdade é Santa Catarina e Paraná. O Rio Grande do Sul sempre teve ali, né, de qualquer modo, né? O Rio Grande do Sul é bem gaúchão mesmo, quer dizer assim, ele tem uma identidade própria que está ligado ao Brasil mais antigo, vamos chamar o Brasil colônia. Acho eu. Então, assim, muito do que eu falo aqui é um pouco fruto de leituras até superficiais, né? Um pouco. E eu não sou um cara muito bom de história, então confiram tudo que eu digo, tá? Mas eu acho que assim, o fato de, por exemplo, Santa Catarina e Paraná, sobretudo, e outras regiões do Brasil, não se identificarem tanto com essa nossa herança que é produto, que vem lá do Brasil colônia, portugueses, índios, negros, semitas, árabes e judeus, não importa, que participaram, tem uma participação muito forte no Brasil, né? Os próprios espanhóis, em parte menor, né? Mas estavam aí também, né?
não é, produziram uma cultura da qual esse pessoal que veio depois até participa, mas no limite eles não se sentem identificados e isso está aparecendo agora. Está aparecendo agora. Né? E tem servido de base até eleitoral para essa direita troglodita, eu diria. Né? Mas eu acho que a gente tem motivos para ter uma esperança muito grande e uma crença muito grande no Brasil como país. Sabe? Nós temos desenvolvimentos distintos, nós estamos atrasados em certos sentidos, estamos, em outros talvez nem tanto, sabe? E eu falava de, quer dizer, então temos os Estados Unidos, temos o Brasil como um país interessantíssimo, com qualidades incríveis, a capacidade que nós tivemos de absorver essa gente toda, sabe, de misturar pessoas, misturar raças, misturar línguas, sabe? A nossa língua é de uma riqueza, o português falado no Brasil é de uma riqueza porque incorporou palavras de origem indígena, negra, árabe, judaico, uma coisa louca. O Brasil é muito interessante. E hoje a China, porque a China, sabe, eu andei lendo os livros de um autor, esqueci agora o nome, Dai Xinji, depois já falei dele aqui. Cara, a China, o país mais antigo, de certo modo, o país vivo mais antigo da história, talvez junto com a Índia, sabe? Que passou por revoluções brutais, né? E que hoje, de repente, está de novo na ponta e com uma cultura absolutamente renovada que a gente não conhece muito bem. Sabe? Acho que a China deixou de ser uma anomalia para se tornar uma curiosidade, pelo menos para mim. Pô, já estamos nós aqui chegando de novo a 40 minutos de falação, né? Tudo isso que eu falei, eu queria era isso, eu queria era mostrar que nós temos motivos fortes para acreditar no Brasil, sabe? Fortíssimos, né? E que a gente não deve se deixar impregnar por esse pessimismo que emana de uma certa elite, que é uma elite muito vagabunda, que de elite não tem nada. De elite só tem a grana. Sabe? Que de elite não tem nada. Porque elite, para mim, é aquele grupo de pessoas que, por força de suas vantagens, se dedica a pensar o mundo ao seu redor de modo a produzir conhecimento que seja proveitoso ao bem comum, ao mundo ao redor. Aquele pessoal que é só extrativista, sabe, que interpreta a meritocracia como uma mera expressão da lei do mais forte, essa gente, sabe, não me interessa nem um pouco e tenho um verdadeiro desprezo por ela. Sabe? Esse pessoalzinho que já não sabe mais o que fazer com dinheiro e tem 50 relógios, sabe, 100 pares de sapato, pô, essa gente não me interessa. E digo mais, né? Lembrando aqui o Evangelho, é por isso que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe? É uma gente. Esse tipo de gente é desprezível. Nada contra as pessoas que alcançam o sucesso, a riqueza, mas sabem que essa riqueza deve também contribuir para o bem comum. Né? Que fazem do mérito, sabe, não uma vantagem, mas uma obrigação em face aos demais. Né? Aqueles que, sabe,
apesar da sua posição, se dedicam a lavar os pés daqueles que lhe seriam naturalmente inferiores, né? Então é isso. Já chegamos aqui aos 40 minutos, sabe? Não vamos botar 45, né? É isso. Obrigado pela atenção. Espero que vocês consigam chegar até aqui. E se por acaso chegarem, me façam esse favor. Deem um gostei, um like, como se diz, né? Só para eu saber quantas pessoas... Eu sempre tenho essa curiosidade de saber quantas pessoas chegam até o fim dessas longas e eloquentes falas. Um beijo a todos.